Fala família, olha quem tá aqui de novo, a DM tá na área. Falar um pouquinho sobre esse jogo pra vocês, né? Daniel tá voltando da Holanda, assistiu lá o jogo da Holanda, conheceu a Johan Cruyff Arena, também acompanhou a seleção brasileira contra o Senegal, aquela vitória por 2-0. E nesse momento tá voltando no avião, não dá pra fazer o pós-jogo, então vamos lá fazer novamente. Bom, Botafogo 3, Vitória 2. Desde já, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que aqui todos os dias tem notícias sobre o Botafogo. Bom, que jogo louco, hein? A gente não esperava que fosse assim. Esperava uma vitória, né? Todo mundo esperava uma vitória, mas do jeito que foi, acho que ninguém esperava, não. O Botafogo foi a campo com um time assim que a gente já esperava, né? Com as ausências de Santi e de Tuco. Quem entrou no lugar deles foram Jefinho e Arthur. Bom, o time começou... Para quem achava que o Sport, né, ia jogar fechadinho, buscando um contra-ataque, se frustrou. Que o Sport ele veio para jogar. É aquela história que até o Daniel já falou em outros vídeos, né? O time que ele já está rebaixado, ele já não está mais nem aí. Então, assim, os jogadores que entram, muitos deles querem mostrar que tem seu valor para a próxima temporada. E outros entram relaxados porque, assim, já não tem mais por que lutar, né? Então eles entram relaxados em campo. Então, assim, o Sport entrou para jogar, o Sport não entrou para só se defender. E o Botafogo teve muita dificuldade, né, no começo do jogo. Na verdade, no jogo inteiro. A saída de bola do Botafogo hoje foi uma coisa tenebrosa, tenebrosa. Muitos erros de passe. Quase entregaram ali uns 2 gols nessa saída de bola. Então, assim, o Botafogo tentava construir, não conseguia. Foi um primeiro tempo assim, o primeiro tempo foi bem ruim, para falar a verdade, né? Me preocupa um pouco o Botafogo quase levar 4 ou 5 gols do Sport dentro de casa, né? Então, assim, foi um primeiro tempo que o Botafogo tentava criar jogadas, não conseguia, parava na meia pressão do Sport. O Sport ele não fazia aquela pressão diretamente na zaga, mas fazia uma meia pressão a partir do meio campo. Marlon hoje muito sumido mesmo. Danilo tentando algumas coisas, mas também errava muito no primeiro tempo, né? E alguns passes desses que ele errou geraram chances para o Sport, né? Sport que abre o placar. Na verdade, o Botafogo, antes de levar o primeiro gol, tem um passe do Danilo ali dentro da área, que a bola sobe pro jogador do Sport, que o Sport quase abre o placar. Depois o Sport, numa roubada de bola no meio campo, o Lucas Lima aciona o atacante deles, que sai, toma a frente do Barbosa e consegue fazer o gol, né? Vitinho também não consegue acompanhar. A zaga estava muito alta, a linha da zaga estava muito alta e a transição defensiva do Botafogo não funcionou. Então o Sport abriu o jogo e aí o Botafogo virou aquele pandemônio. Jogadores não tinham mais confiança, a bola parece que queimava no pé, né? A torcida começava a chiar, os jogadores, como sempre, perdendo muitas chances de gol, apesar de que no segundo tempo até foi mais, né? Mas no primeiro tempo ainda perderam algumas chances. Então, assim, começou aquele burburinho na torcida, Vitinho perdeu uma chance, aí a torcida já dá aquela chiada, né? Porque sabe que ele não é muito eficiente no ataque. Então, assim, foi um primeiro tempo bem esquisito. E aí o Sport consegue fazer o segundo gol de cabeça, né? Com o Rafael Thierry, numa bola que o Barbosa estava colado nele. E o Barbosa não sobe, ele cabeceia assim e faz o segundo gol. E aí o clima no estádio já virou um velório, né? Clima terrível. E aí numa única boa jogada que o Botafogo conseguiu fazer, né? Que Telles consegue dar um drible ali no lateral direito deles. Passa, vai até a linha de fundo, cruza. Cris Ramos, ele divide com o zagueiro, a bola sobra e Arthur faz um belo gol, né? Arthur que foi o melhor jogador do Botafogo no primeiro tempo. E aí você vê o nível que estava, né? O primeiro tempo do Botafogo, quando o Arthur, que vem sendo muito criticado, é o melhor jogador do primeiro tempo. Aí o primeiro tempo acaba, o Cris Ramos ele sente, né? E ele toma uma pancada ali no meio campo e sente as costas, acaba saindo.
E entra, né, a estrela do jogo, quem muda o jogo no segundo tempo e quem nos traz essa vitória. Kadir, a estrela de Kadir brilhou nessa noite. Segundo tempo começou parecido com o primeiro, né? O Botafogo tentava trocar passe, mas errava muito. Foi um jogo de muitos erros do Botafogo. Um jogo em que a gente esperava que o Botafogo fosse se impor em campo. Na verdade, foi um jogo muito aberto. Todos os dois times tiveram chances. O Sport, como eu disse, o Sport teve 4, 5 chances de fazer gol. Chances claras de fazer gol no Botafogo. E o Botafogo também teve muitas chances de golear o Sport. Tanto é que no segundo tempo eu contei 6 ou 7 chances que o Botafogo poderia ter feito gol. E poderia ter goleado o Sport, né? Mas como sempre, o Botafogo é um time que cria muito e que não consegue converter aquelas chances que ele cria. Bem, no segundo tempo, entraram o Barreira, né, no lugar do Jefinho, e Matheus Ponte no lugar do Vitinho. O Matheus, ele entra porque, aparentemente, eu acho que o Vitinho sentiu alguma coisa, né? Também não estava bem, perdeu um gol também, para variar. Como sempre, todo jogo o Vitinho ele perde um gol. Se bem que, assim, não era dos mais fáceis, mas mesmo assim ele perdeu. E o Barreira, ele entra, né, no lugar do Jefinho, que, por favor, precisamos falar sobre o Jefinho, né? A vontade que ele mostra, que na verdade que ele não mostra, né? Parece que ele não tem vontade nenhuma de estar ali, que não faz diferença alguma ele estar em campo ou não estar. Ele não corre para se apresentar a jogada, ele não tenta um drible. E é como postaram no Twitter, né? O perfil postou no Twitter. Quem viu o Jefinho em 2022, né, se assusta com o jogador que ele é em 2025. Tudo bem, teve lesão, foi para outro país, se readaptou no futebol, mas assim, ele não mostra vontade alguma, né? Ele tem lampejos do jogador que ele foi em 2022, aquele cara que desconcertava a zaga, né, que deixava o zagueiro maluco. Ele não é mais esse cara. Mas enfim, o Barreira entrou muito bem, Barreira, né, tentando muito, também perdeu ali 3 chances. Barreira perde 3 chances assim que poderia ter dado uma vitória mais larga, né, e mais tranquila pro Botafogo. Matheus Ponte não entrou bem. E aí a dupla, né, que faz o Botafogo virar e ganhar esse jogo chama-se Danilo e Kadir. Danilo, ele encontra 2 bolas maravilhosas pro Kadir e ele consegue marcar 2 belos gols. A primeira bola, a zaga congestionada, o meio da entrada da área congestionada, o Danilo consegue uma bola por cima, né? O Kadir domina com a coxa, tira do goleiro, golaço de atacante, de centroavante assim. E muito bonita a emoção do garoto, né? Quem não se emocionou com o Kadir, acho que tá morto por dentro e que significativo, né? Pra gente, é um garoto negro, né? Na semana da consciência negra, decidindo um jogo pro Botafogo assim. É muito bonito, muito representativo isso pra gente. E na segunda bola, o Danilo acha uma bola na entrada da área também pro Kadir, que chuta da entrada da área, um golaço, a bola bate na trave e entra assim, faltando 2 minutos para terminar o jogo. Ele tira a camisa, David invade o campo correndo de emoção. Para quem disse que ele não vibra, hoje ele vibrou. Invadiu o campo para abraçar o Kadir, assim, foi muito bonito. E assim, apesar dos pesares, né, apesar de ceder tanta chance, inclusive há um dado interessante, o Botafogo de 2025 é o time da era SAF que mais sofreu gols em casa. Então assim, isso é um dado preocupante e que precisa ser mudado, né, precisa ser corrigido o mais rápido possível. Mas assim, apesar dos pesares, apesar de ceder tantas chances para o Sport, o Botafogo ganha, né, se aproxima ainda mais dessa vaga direta à fase de grupos da Libertadores, vitória para dar um gás, assim. Tem muita coisa a ser corrigida, muita coisa mesmo. Mas foi uma vitória, assim, para dar um ânimo a mais, né? E com esperança de um fato novo, né? O Kadir, que ele entra no lugar do Cris Ramos, e o Arthur Cabral, que é preterido pelos dois, sequer entra no jogo, né? Então, assim, a gente tem esperança de que esse jovem Kadir, né, vá nos levar também, vá nos ajudar. Não que a gente vá colocar a responsabilidade nele, porque é só um garoto, mas assim, torcer que ele continue nos ajudando para que a gente consiga essa vaga direta na Libertadores. Não temos Alex Telles, que levou o terceiro amarelo para o próximo jogo, né?
O Sport também perdeu muitos jogadores por amarelo, porque fez uma cera danada durante o jogo inteiro. Parecia jogo de Libertadores, assim, contra o time argentino. Mas é isso, próxima partida. Mas é isso, né? Falar um pouquinho agora sobre avaliações individuais dos jogadores, né? Léo Link achei um pouco inseguro, mas fez boas defesas, né? Vitinho mal, perdeu um gol, né? Tava ineficiente hoje, não conseguiu acompanhar o atacante do Sport na hora do primeiro gol, né? Barbosa, ok, né? Também não foi dos piores jogos do Barbosa, também não foi dos melhores, né? Foi um jogo ok assim, cometeu erros, mas também cometeu acertos. David Ricardo foi bem, na minha opinião, né? Se apresentou até o ataque, tentou fazer um gol, deu um chute ali, quase faz um gol, né? Alex Telles bem no primeiro tempo, assim, apesar dos pesares, deu uma assistência, mas o time precisava de mais ímpeto, né? Tanto é que no segundo tempo entra o Cuiabano. O Cuiabano até que entra bem, com vontade, mas ele é meio atabalhoado, né? Às vezes ele erra uma jogada assim que não tem necessidade, porque ele vai e corre demais, ou ele bate em alguém e derruba e é falta. Enfim, Marlon não achei bem hoje, né? Muito desaparecido do jogo. Poucas vezes eu vi o Marlon assim fazer boas jogadas. Ele fez uma boa jogada no segundo tempo, que ele consegue alçar uma bola boa pro Barreira, que perde cabeça, mas foi só. Danilo errou muitos passes hoje, muitos passes mesmo no meio campo, que geraram chances perigosas para o Sport, mas deu 2 assistências, né? Então assim, foi coroado, né? E que jogador, Danilo. Em pouco espaço ele consegue achar um passe assim que muda completamente o destino do jogo. Arthur tentou, mas erra muito, né? Teve um contra-ataque no segundo tempo que me tirou uns 10 anos de vida. Sério, me tirou uns 10 anos de vida. Eu vi aquilo ali, eu botei a mão na cabeça e falei, meu, não é possível que ele errou esse passe. Tinham 4 jogadores do Botafogo e 2 zagueiros do Sport. Os jogadores, tudo bem, erraram um pouco a movimentação, mas ele me erra um passe que, assim, ele tinha 4 opções para escolher, ele escolhe a única opção errada. Então, assim, fez um gol, foi importante o gol, mas é um jogador que erra muito, né? Mas pelo menos ele tentou, correu, se dedicou bastante. Jefinho, como eu já falei, muito mal, né? Sem vontade alguma. Tanto é que ele postou agora pedindo desculpa pelo desempenho, que não foi dos melhores, mas que vai melhorar. Vamos ver, né? Vamos dar mais uma chance ao Jefinho. Bem, Savarino ele não é nem a sombra do que ele já foi um dia, né? Tem lampejos assim, às vezes ele joga um jogo bem, acha um passe ali. Hoje ele achou um passe interessante, né, que o Arthur perdeu. Mas assim, na verdade que o Matheus perdeu, né? Foi travado na hora. Mas assim, perdeu um gol que ele escorrega e vai chutar assim, sabe? Ele tá esquisito. O Savarino ele não é mais aquele jogador que foi em 2024, né? Como eu digo, é lampejos, né? Cris Ramos, não tenho muito o que avaliar dele. Ele tentava, mas também não conseguia. Tentou fazer algumas paredes e tal, mas sentiu ali na metade do primeiro tempo. E entrou o Cadi, que foi o herói do jogo, né? Ganhou até o craque Betano e assim, não tem o que falar. Irretocável o garoto, coisa linda, partida sensacional. Acho que ele não vai esquecer nunca na vida dele. Bem, quem entraram no segundo tempo? Entraram o Barreira entrou bem, né? Tentou buscar jogo lá atrás, perdeu algumas chances de gol, mas jogou bem no todo, né? Matheus, não achei que ele entrou muito bem, mas deu um gás novo ali na lateral direita, que o Vitinho não estava bem. Cuiabano, já falei dele, né? O Montoro voltou, entrou no lugar de Savarino. Eu não entendi a torcida aplaudindo o Savarino, né? Mas tudo bem. Montoro, você percebe que o pouco tempo que ele está em campo, você percebe que ele é um craque. Ele é um craque. Ele, cara, é um craque de futebol. Então, assim, torcer que ele não saia no final do ano, apesar de que eu acho que ele vai sair. Mas é isso. E Cadi, o herói do jogo. Partida sensacional. E vitória para dar um
Um ânimo a mais. Próxima partida contra o Grêmio. Vamos lá tentar recuperar esses jogadores que não tiveram em campo hoje, caso de Santo e Tuco, para que a gente vá mais forte nessa briga. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Amanhã Daniel tá de volta. É nóis.